Deus seja louvado. Agora, na quinta e última parte da série, A Hora é de Lutar, o que a Bíblia diz sobre a guerra, vamos trazer aqui a última parte do artigo publicado por Norman Geisler. Nós já citamos aqui o site, né? https://www.icp.com.br/df28 material 1, número 1.asp. Então, aqui no artigo de Norman Geisler, com o título O Cristão e a Guerra, procuramos trazer para a nossa reflexão essa questão do cristão e a guerra. E aí nós vamos finalizar a terceira tese abordada aqui, que é do seletivismo. E ele conclui essa tese com as seguintes, abre aspas, considerações finais. O seletivista reconhece que o governo é instituído por Deus e que o cristão deve sempre se submeter ao governo debaixo de Deus. Primeira carta de Pedro 2.13, capítulo 2, versículo 13. Reconhece que o governo, estando submisso a Deus, deve ser obedecido. Na eventualidade de um conflito entre Deus e o governo, o seletivista está pronto a obedecer a Deus ao invés do homem. Reconhece que há uma diferença entre aquilo que é de César e aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus é mais valioso do que aquilo que é de César. Os poderes de César, pois, são delegados por Deus e são transcendidos por Deus. O dever direto que a pessoa tem diante de Deus é maior do que o seu relacionamento indireto com Deus através do governo. O governo foi instituído por Deus para representá-lo na área social e política da vida, mas não foi destinado a substituí-lo por meio de um poder absoluto sobre a vida moral e religiosa do homem. O seletivismo, neste sentido, contempla de maneira harmoniosa as declarações: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus, capítulo 22, versículo 21. E mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Fecha aspas. Fecham-se aspas. Bem, meus irmãos, com essa leitura, encerramos a série, exortando os cristãos a refletirem sobre o assunto com o coração brando, ouvindo as orientações do Espírito Santo como se deve fazer, de modo que cada um chegue a concluir do modo que entender ser a vontade de Deus. É nesse sentido. Espero ter contribuído. A questão é muito profunda, como deu para se notar. Eu tinha escrito algo a respeito, estava estudando também mais a respeito, quando eu me deparei com esse artigo de Norman Geisler, o qual eu adoto para mim como um pensamento que eu entendo como um pensamento mais correto. Cada um faça a sua reflexão, cada um faça o seu posicionamento, porque as contas que nós prestamos diretamente a Deus, não aos homens. Nós prestamos contas a Deus. Esperamos que a compreensão sobre assunto tão instigante seja realmente correspondente à vontade do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor neste momento pela oportunidade que nos deu de refletir sobre a Tua palavra.
porque nós precisamos não só ler a palavra do Senhor, mas também meditar nela, refletir sobre o seu alcance para a nossa vida cotidiana, para as coisas que devemos agir, como devemos agir e para nunca fugirmos da orientação do Espírito Santo. Obrigado, Pai, obrigado por nos permitir, Senhor, de forma reverencial diante de Ti, Senhor, trazer esse assunto tão delicado, esse assunto tão espinhoso, mas como podemos atestar, sob a sua orientação não temos erro, não temos equívocos. Cabe-nos, Senhor, te seguir de modo absoluto. E por isso te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.